A tragédia de Mariana, o governo de Minas dá mais tempo para que as cidades afetadas pelo rompimento da barragem paguem empréstimos antigos. Depois de perder tudo, Dona Alda dorme com a filha em um pequeno cômodo improvisado numa pousada que está lotada desde o acidente em Mariana. Para tentar reestruturar famílias como a de Dona Alda, 35 municípios afetados pelo desastre terão carência de 6 meses para pagar empréstimos antigos. A decisão foi tomada na reunião da Força Tarefa, criada pelo governo de Minas, para avaliar os efeitos do acidente. 2 linhas de crédito foram disponibilizadas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais para as prefeituras e micro e pequenas empresas. Serão 45 milhões de reais disponíveis para empréstimos para cobrir custos com a recuperação das cidades. Estamos disponibilizando 25 milhões de reais para as prefeituras, para obras que sejam diretamente relacionadas à mitigação dos efeitos do rompimento da barragem. De acordo com o governador de Minas, Fernando Pimentel, sem as atividades da mineradora Samarco, o PIB de Minas pode cair. A Samarco, se ela não voltar a operar, isso vai impactar negativamente o PIB do estado entre 1% e 2% do PIB. É um volume muito alto. Na série Aventura nos Andes, uma escalada numa das montanhas mais altas do Peru, com mais de 5.000 metros. Os efeitos da altitude castigam a nossa equipe, mas a recompensa é uma paisagem sem igual. Olhando assim da janela do avião, parece impossível alcançar esse lugar. Vamos pousar no coração da Cordilheira dos Andes, essa cadeia de montanhas que atravessa 7 países da América do Sul. O aeroporto de Huaraz recebe apenas um voo por dia, e não é à toa não. Já estamos a mais de 3.000 metros de altura e é possível sentir isso nos ouvidos e no nariz. Falar é quase impossível, pelo menos nesse começo. E chacoalhando, então, torna essa viagem de 1 hora, 1h20 até a nossa próxima parada algo bem desconfortável. Subimos ainda mais, mas nem tudo dá para fazer de carro. Para onde você olha, tem água descendo a montanha. Nunca as geleiras derreteram tão rápido. E o resultado são lagos como esse. Água dos Andes. Acabamos de quebrar a barreira dos 4.000 metros. Eu estou tendo, e a nossa equipe também, que reaprender a respirar. Respirar mais lentamente, puxar o oxigênio, porque senão a gente pode passar mal mesmo. Tontura é o primeiro sintoma, depois pode vir até mesmo o desmaio. A chuva para. Já é possível avistar a 3ª maior montanha das Américas, o Ascarán. Nós estamos chegando aqui no lugar onde vamos passar essa noite. E olha a recepção que estamos recebendo. Vocês acham? Colocaram ou não a gente numa fria? 5 graus abaixo de zero é a sensação térmica. Tá aí o nosso almoço, um misto de raízes fortes, batata, ovo, azeitona. E eles juram que não tem pimenta. Qualquer coisa que esquente a essa temperatura é bem-vinda. De sobremesa, chá de folha de coca para amenizar os efeitos da altitude. Vamos dormir em barracas com muito gelo por baixo e por cima. Olha, o único jeito de tirar é assim, ó. É de bater os dentes. Começa a escurecer e nosso cinegrafista desmaia na barraca. Precisa às pressas de oxigênio. Nossa, muito mal. Mais uma dose. Eu fortaleço.
Aí uma das maiores dificuldades para todos nós, né? André passa muito mal. Tentamos levantá-lo para caminhar um pouco. Se tivesse que desistir, desistir agora. Mesmo com 3 doses de oxigênio e muita folha de coca, André não melhora. Por enquanto, é o frio intenso que mais me incomoda. 3 camadas de roupa e sem travesseiro. Para você que tá aí quentinho no Brasil, boa noite. Buenos dias. Buen dia. Como estamos? A fotógrafa que nos acompanha também teve uma noite longa e difícil. E depois, não passa o tempo. Nosso cinegrafista foi mesmo derrotado pela altitude. Vai ficar aqui. Mochila nas costas. Serão 9 quilômetros de subida. Será que alguém mais vai desistir? Sabe aqueles documentários que você assiste sobre aventura na montanha? Eu também assisti minha vida inteira. Mas viver um deles é bem diferente. São 36 trilhas diferentes até o nosso destino, mas não vamos usar nenhuma delas. Walter prefere fugir das rotas normais. Essa é uma das mais novas que guias como Walter descobriram e construíram, por assim dizer. E agora é hora da gente testar para ver se ela está em dia. Para cada 100 metros de subida, precisamos de 1 quilômetro de caminhada. E como o oxigênio é raro aqui em cima, uma tonturazinha, olha para trás. Como é que a erosão foi causada pela água? Eu não consigo falar mais do que uma frase. O trajeto fica mais e mais perigoso. Nessas horas, eu vou subindo assim, ó, gatinhando. Nossa. Que difícil. Que difícil. Primeira parada, muita dor de cabeça. Os guias sugerem que eu coloque folhas de coca nos 2 lados da boca. A cabeça fica latejando. Mas temos que seguir. Nosso acampamento já está a 700 metros lá para baixo. Esse é o ponto em que a cordilheira se divide em 2. A Cordilheira Negra, sem neve, atrás da gente. E a belíssima Cordilheira Nevada, aqui atrás. Até o pico daquela montanha, são mais 1.200 metros. Será que a gente tem fôlego para tudo isso? Chegamos a outro acampamento, onde alguns jovens passaram a noite. Mais um integrante da nossa expedição está desistindo nesse momento. A Ana, ela é guia de turismo. E o que você acha? Eu subo? Deveria subir. Agora não estamos longe, mas os efeitos da altitude são quase insuportáveis. Primeiro foi nosso cinegrafista que não conseguiu sair nem do acampamento. Agora o nosso auxiliar está pedindo para parar ali naquela altura. Eu não estou muito diferente dele, mas vou tentar pelo menos chegar lá onde está aquele pessoal. Falta muito pouco, mas alguns de nós estão bem perto de um desmaio. Nós temos mais 20 minutos de caminhada para cima até o glacial de verdade. Mas o importante é que depois de 4 horas e meia eu consegui, com a nossa equipe, chegar a um dos pontos mais maravilhosos de todo esse país incrível chamado Peru.
E nessa escalada, eu aprendi 2 palavras em Quechua, a língua dos antepassados dos peruanos. Eu aprendi sorote, que é o mal da altura, e agora sim, conhecendo a neve de perto, a montanha gelada, Emanote, incrível, maravilhoso. O maior cuidado que você tem que ter por essa região é por onde pisa. Se você pisar em falso, você mergulha. Somente este ano aqui no Peru, 7 turistas morreram visitando as Cordilheiras dos Andes, justamente porque visitaram essa região sem o apoio profissional necessário, sem o apoio de guias. O pior de tudo isso aqui, tem que descer. A quase 6.000 metros de altitude, é hora de voltar. Tem jeito de mandar um helicóptero para buscar a gente, não? Até a próxima aventura do Jornal da Record. Funcionários dos Correios descobriram 2 cobras numa caixa de encomendas no centro de distribuição em Londrina, no Paraná. Os animais estavam dentro de 2 meias. A polícia vai investigar o destinatário, que pode responder por crime ambiental. Um pescador africano que ficou 54 dias em alto mar foi resgatado e chegou hoje ao Porto de Santos. O barco dele tinha saído dos Estados Unidos e teve a vela rasgada após uma tempestade. Ele se alimentou de peixes e água da chuva. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconsiderou a decisão de afastar do cargo o deputado e ex-jogador de futebol Mário Jardel. A decisão foi tomada após pedido da Assembleia Legislativa. Jardel é acusado de desvio de verba pública. Como a cor dos alimentos pode ajudar na alimentação saudável e os efeitos da lama tóxica no mar 30 dias depois do rompimento da barragem de Mariana, você vai ver no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Um duelo entre a natureza e a lama tóxica. Nossos repórteres mostram as consequências no mar do maior desastre ambiental do Brasil. A mancha de lama se espalha pelo oceano e atinge as praias. Você vai ver como estão as pessoas que viviam do turismo e da pesca aqui na região. O esforço para salvar um dos trechos mais belos e cheios de vida do nosso litoral. E o animal que se tornou o símbolo dessa luta. A explicação para as cores dos alimentos. Saiba identificar pela cor o que cada um tem de melhor. E como montar o prato perfeito? Quantas cores ele precisa ter, hein? A emocionante história de um reencontro. Esse rapaz foi separado dos irmãos, ainda criança, e passou os últimos 15 anos em busca deles. Eu não tinha informação, ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Só sabiam que a minha mãe tinha dado os 2 filhos. Agora está para realizar o sonho de reunir a família novamente. Você não pode perder o nosso encontro neste domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá! Veja a seguir, preço menor de combustível em postos de hipermercado garante economia na hora de encher o tanque. E ainda hoje, goleiro vira herói na conquista do título do Palmeiras. Em busca de economia, muitos motoristas escolhem postos de combustível de redes de hipermercados para abastecer. Em São Paulo, o litro pode ficar até 15 centavos mais barato. Para o carro popular, a diferença chega perto de R$10 a cada tanque cheio. Em cada parada para abastecer, o mesmo susto. Cada dia pior. Daqui a pouco a gente vai ter que começar a andar a pé. Para gastar menos, muitos consumidores preferem os postos que ficam dentro de hipermercados.
por causa dos centavos a menos que no final do mês faz uma diferença extraordinária. Esta rede de hipermercados diz que faz sempre uma pesquisa de preços em todos os postos de cada região e usa o levantamento para definir o quanto cobra nas bombas. Segundo a empresa, o valor fica sempre de 4 a 15 centavos abaixo do praticado pela concorrência. Nós temos 82 postos de combustíveis próprios. Conseguimos comprar mais barato e repassar mais barato para o nosso consumidor final. O Sindicato dos Postos diz que eles não conseguem vender com os mesmos preços porque têm custos mais altos e oferecem um serviço mais completo. Uma boa lavagem, tem que ter uma boa troca de óleo, ter uma boa loja de conveniência. O supermercado é uma bomba só. E não tem nenhum tipo de serviço. A escolha depende do que o consumidor procura. Cada um tem a sua vantagem, né? Sexta-feira com pancadas de chuva e muito calor em quase todo o Brasil. Durante a tarde, a máxima chega aos 35 graus em Manaus. Em Campo Grande, a temperatura sobe e faz 37 graus. No sul, há risco de temporais por causa de uma área de baixa pressão atmosférica. Entre o norte gaúcho e o oeste paranaense estão previstos os maiores volumes de água e há alerta para a ventania. Também chove forte em Mato Grosso do Sul e no sudeste. Entre o norte e parte do nordeste, também em Goiás, a chuva será rápida e isolada. Já do interior da Bahia, ao norte do Maranhão, faz sol o dia todo. Em Maceió, tempo aberto e muito quente. A máxima é de 33 graus. Em Palmas, faz 39. Em Brasília, 30 graus. Em Porto Alegre, temporais. E calor, com 30 graus. Veja a seguir, a polícia encontra um arsenal na casa de atiradores que mataram 14 pessoas na Califórnia. E também, ele virou herói do Palmeiras na conquista do título. Defendeu um pênalti e fez um gol. A polícia americana quer saber o que motivou um casal a abrir fogo num centro de atendimento a deficientes em San Bernardino, na Califórnia. Vamos ao vivo a Nova York com a correspondente Raquel Vargas. Boa noite, Raquel. A polícia ainda trabalha com a hipótese de atentado? Olá, boa noite. Trabalha sim. Essa possibilidade ganhou força depois que o americano Said Farouk, de família paquistanesa, esteve no ano passado na Arábia Saudita e que ele mantinha contato com extremistas muçulmanos investigados pelo FBI. Farouk e a mulher, a paquistanesa Tashfin Malik, foram mortos após uma perseguição e troca de tiros com a polícia. Eles tinham uma filha de 6 meses que estava com a avó no momento do ataque. Na casa onde moravam, bombas, armas e pelo menos 4.000 munições foram apreendidas. O casal é suspeito de ter invadido uma festa, fuzilado 14 pessoas e ferido outras 21. Farouk participava da confraternização de fim de ano, mas depois de um desentendimento deixou o local. Voltou em seguida, acompanhado da esposa. As armas usadas na ação foram compradas legalmente. E foi divulgada agora há pouco a lista com o nome dos mortos. Eles tinham entre 26 e 60 anos. Dos 14, 9 eram homens e 5 mulheres. Bom, e hoje familiares dos suspeitos vieram a público e se disseram chocados com a participação dos dois nesse massacre. E disseram que não têm ideia do que os motivou a agir dessa forma. A polícia continua investigando para saber se há outros envolvidos no ataque da Califórnia. De Nova York, Raquel Vargas. Obrigada, Raquel. O Reino Unido começou a bombardear o Estado Islâmico na Síria. Os primeiros caças deixaram a base britânica no Chipre pouco depois do parlamento aprovar os ataques. Os alvos foram campos de petróleo dominados pelos terroristas. Até agora, o país só bombardeava os extremistas no Iraque. Aqui no Brasil, Marco Polo Del Nero se afastou hoje da presidência da CBF. Ele e o ex-presidente da entidade, Ricardo Teixeira, foram indiciados pela justiça americana. Os cartolas são acusados de corrupção, enriquecimento ilícito e extorsão. Os donos da bola no Brasil podem acabar atrás das grades. Pelo acordo entre Brasil e Estados Unidos, Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira poderiam até ser presos e extraditados para Nova York. Além dos dirigentes brasileiros, a Procuradora-Geral americana anunciou a intenção de prender e julgar outros 14 cartolas da América Latina. O documento da acusação, de 200 páginas, detalha as manobras ilegais usadas pelos oficiais da FIFA
para enriquecer às custas da venda de direitos comerciais do futebol. Marco Polo Del Nero, Ricardo Teixeira e os demais são acusados de conspiração, lavagem de dinheiro e fraude. O processo também cita um esquema de consultorias falsas para esconder pagamentos de propina e o uso de empresas de fachada e contas em paraísos fiscais. A investigação do FBI já envolve 41 acusados de 20 nacionalidades. O dinheiro da corrupção circulou em mais de 40 países. 8 acusados já confessaram os crimes. Em maio, outros 14 cartolas foram indiciados na primeira fase da operação. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foi extraditado e cumpre prisão domiciliar no apartamento dele aqui em Nova York. Mas pode ir para a cadeia se não pagar até às 5 da tarde de amanhã a parcela de mais de 2 milhões de dólares da fiança que ainda está devendo. A pedido do FBI, a polícia da Suíça prendeu hoje os dirigentes da CONCACAF, Alfredo Rauit, e da Conmebol, Juan Ángel Naput. O Tribunal de Apelação condenou por homicídio doloso o campeão paraolímpico Oscar Pistorius pelo assassinato da namorada Riva Steenkamp em 2013. A mais alta corte de apelações da África do Sul determinou que a condenação de Pistorius seja por assassinato. Inicialmente, o atleta tinha sido condenado por homicídio culposo. A mudança para homicídio doloso pode resultar numa pena de pelo menos 15 anos de prisão. Com um segundo tempo eletrizante e uma decisão por pênaltis, o Palmeiras foi tricampeão da Copa do Brasil. Ganhou um herói também a vaga na Libertadores da América do ano que vem. Os 40 mil torcedores que lotaram a arena do Palmeiras viram tudo que um goleiro é capaz de fazer e mais um pouco. Uma defesa sensacional e, na sequência, a sorte de observar a bola bater na trave. A atuação de Fernando Praz foi fundamental para a vitória do Palmeiras por 2-1 nos 90 minutos. Mas o melhor ele reservou para a decisão nos pênaltis. Primeiro, defendeu o chute de Gustavo Henrique. Na última cobrança, venceu Vanderlei e correu para o abraço dos companheiros na celebração do título. Um feito que ele ainda está tentando compreender. A gente acorda, descansa um pouco, sai daquela adrenalina, aquela loucura do jogo, do estádio. Aí tu começa a entender mais ou menos o que aconteceu e a ficha aí hoje mesmo começa a cair. Fernando Praz ajudou o Palmeiras a conquistar o primeiro título na sua nova arena. Fernando Praz é o mais novo integrante da galeria de heróis palmeirenses. E como grande goleiro que é, colocou seu nome pertinho de Marcos, a maior referência do clube na posição. Qualquer goleiro que joga aqui, pode ser daqui a 20 anos, vai ter a sombra do Marcos, né? Mas acho que é até covardia comparar com ele, por tudo que ele fez no clube, pela história que ele tem no clube, na seleção brasileira. Fernando Praz não é Marcos, mas com certeza também tem um lugar especial no coração dos palmeirenses. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com a Fazenda. Boa noite e a gente se vê amanhã. Até amanhã.